Se você está vendo esse vídeo e você quer começar a investir, mas não sabe por onde, quais caminhos tomar, contrate uma empresa especialista. Sejam bem-vindos a mais um Pavel e Ouvir. Eu sou o Lucas Pavel, ao meu lado Júlio César Silva. E conosco hoje, João Gondim, sócio e fundador da Real Cultura Financeira. E é por isso que eu falei para você contratar um especialista. A empresa Real Cultura Financeira, ela está aí no mercado, é uma das mais bem conceituadas e cuida até da educação financeira deste que vos fala. Seja muito bem-vindo, João. Valeu, Pavel, valeu, Júlio, é um prazer assim, atender o convite de vocês para um papo descontraído. Geralmente você está naquela formalidade da televisão, né, quando vai dar entrevista, e eu fiquei bem bacana, achei bem bacana o convite, fiquei bem honrado mesmo de poder vir aqui bater um papo menos almofadinha, né? Aqui é para tocar o pau. Aqui a gente começa a conversar de economia, cara, e termina falando de futebol, de carro, de moto, Vambora. do que vier. Vambora. Então vamos lá. Quando começou a Real? De onde você falou assim, eu vou virar economista, um planejador financeiro? Como que veio realmente? Foi um negócio meio ao acaso, assim. Eu conheci o meu sócio, que era o Vono, na época não era meu sócio, né? E eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos de uma pós-graduação que eu tinha feito em Berkeley, e aí quando eu voltei, eu estava com uma ideia de abrir uma espécie de fundo imobiliário, mais ou menos. E aí ele virou para mim e falou assim, a gente batendo um papo numa mesa, eu quase nem o conhecia direito, falou, cara, você tem um currículo tão bom, eu já sou formado em economia, engenharia civil e tal. Ele falou assim, por que você não... Já ouviu falar em planejamento financeiro pessoal? Eu, não. E eu sou formado em economia, e isso me deixou intrigado, porque, pô, eu tinha que saber o que é isso, né? E aí ele me falou um pouco mais da carreira, eu me interessei muito e fui para São Paulo, fiz um curso lá de um final de semana, que na época era o melhor que tinha no país, e voltei e comecei a atuar. Só que no decorrer da caminhada, a gente comprava o método de uma outra empresa, né, lá de São Paulo, e era tão caro o processo que para que a gente pudesse crescer na carreira como planejador, a gente precisava atender só pessoas que ganhassem mais de 20 mil reais, porque eu ia cobrar valores mais altos. E isso começou a me incomodar muito, muito mesmo, porque eu sabia da relevância que isso, por exemplo, teria na vida da minha mãe, que na época ganhava 3.800, que eu poderia ajudá-la, mas que para eu ajudá-la com a estrutura que a gente tinha, eu precisava pagar por isso. Eu falei, cara, como assim eu estou num negócio que eu não posso... Minha mãe não pode me contratar, ainda que fosse me pagar, né? E aí eu falei, tá errado. E aí nisso a gente começou a desenvolver um método que pudesse atender qualquer pessoa de qualquer nível de renda. De lá para cá são 3 anos, a Real há 3 anos e meio atrás tinha 7 clientes, hoje já está com quase 390 clientes. 98% disso são indicações. Nosso cliente que ganha mais ganha 800 mil reais por mês, né? São algumas celebridades que nós atendemos aqui. E o cliente que ganha menos, eu tenho o maior orgulho de dizer que ele ganha 1.800 reais. Então, assim, de acordo com a realidade da pessoa... Não, você não chegou nem nesse patamar ainda. É nada. Tá abaixo dos 1.800. Então, a gente tem muito orgulho de dizer que a gente conseguiu construir uma forma de que qualquer pessoa pudesse ter acesso ao planejamento financeiro e ela paga de acordo com a realidade, com a situação atual dela. Porque, claro, que uma pessoa que ganha 800 mil, ela tem uma quantidade de complexidades no orçamento e no patrimônio muito grande. E uma pessoa que ganha 1.800 reais é muito mais simples, né? Então, a gente cobra do cliente pela complexidade, a gente consegue, de fato, levar isso para qualquer pessoa. Isso é real. Caralho, velho. Mas isso aqui é interessante, você falar que vocês criaram um sistema próprio para poder atender... Até porque, assim, todo mundo, eu acho que deveria ter... Eu sou um exemplo, uma prova viva disso. Todo mundo deveria ter acesso ao planejamento financeiro, né? Uma organização financeira, né? Eu tenho um histórico pessoal que envolve minha mãe e tudo... É bem complexo em relação a isso. E o interessante é isso, você percebeu o seguinte, que justamente, às vezes, quem mais precisa é que não teria acesso. E que não poderia pagar para ter um profissional acompanhando. Exatamente, porque geralmente quem tem a renda menor é que mais teria uma necessidade de uma orientação. Geralmente é quem mais se endivida, né? Sim. A classe que mais se endivida no Brasil, geralmente é quem tem um poder aquisitivo menor, né? Exato. Sim, concordo, mas não é uma regra, né? O que a gente aprende no planejamento, que eu vejo na prática, é que não importa o quanto você ganha. O quanto você ganha, eu estava até dando um treinamento exatamente sobre isso hoje. O quanto você ganha vai definir a dimensão do seu resultado.
Pode ser muito grande ou muito pequeno. Guarda isso numa caixinha. Que é a sua capacidade de gerar dinheiro. O que vai definir o sinal do seu resultado é a sua capacidade de gerir dinheiro, que pode ser positivo ou negativo. Então, se uma pessoa ela tem uma péssima gestão do dinheiro, ela pode ganhar, vou até dar um exemplo aqui já. A pessoa ganhava 40 mil reais e ela era absolutamente endividada. Você pensa assim, pô, eu ganho 5, como é que se eu ganhasse 50 eu estava lindo? E não é bem por aí. Na verdade, você só vai aumentar a dimensão do resultado que você já tem. Da mesma forma, uma pessoa que ganha 3 mil reais e consegue investir, consegue se organizar com 3 mil, se ela ganhar 30, ela vai ter um resultado ainda melhor. Ainda melhor. Então, o quanto você ganha define a dimensão. Para não prender as pessoas a, não, eu não tenho, eu sou endividado porque sou pobre. Não, é porque você não conseguiu ainda aprender uma forma de gerir melhor o seu dinheiro. Exemplo prático, né? Na época, depois que a Real já tinha sido criada, eu cometi a imprudência de tentar atender minha mãe. Por quê? Cara, não dá pra você dizer pra tua mãe o que ela tem que fazer. Eu sei disso, eu sei muito bem disso. É foda. E assim, mas eu comecei o trabalho com ela, né? E aí eu lembro que eu tava mapeando o patrimônio dela na época. E aí eu falei, bom, mãe, a senhora tem... ganha 4 mil, tem aí um apartamento... tem 2 carros, na época ela estava com 2, tem lá 30 mil reais emprestados para Real, quando a gente começou lá atrás, ela emprestou 30 mil para a gente poder construir o escritório, hoje a gente já está em outro escritório, e eu falei, tá, é isso? Ela, não, tem mais 12 mil. Eu falei, de onde a senhora tirou 12 mil reais, mãe? Eu juntei de agosto para cá, isso era em fevereiro. Ela ganha 4 mil, ela conseguiu juntar 12 mil de agosto até fevereiro. Na mesma época, e isso é muito emblemático para mim, eu atendi uma cliente, eu tinha acabado de começar a atender uma cliente, que ela é uma juíza, não vou falar nomes por razões óbvias, claro. Ela é uma juíza, ela ganhava, na época, ela era juíza volante, então ela ganhava um pouco mais do que um juiz normalmente ganha, ela ficava em várias cidades. Ela ganhava 40 mil reais por mês, ela tinha uma dívida de 1 milhão e 200, e o que ela tinha de patrimônio? 57 mil reais, um Azera 2017. Caramba. Então, se vendesse tudo que ela tinha, ela ainda tinha mais de 1 milhão e 100 mil reais de dívida. Você fala... Ela tinha, no cheque especial, 50 mil reais. Ela tinha pego 2 vezes no caixa eletrônico dinheiro com o cartão da Renner. Cara, era assim, Caraca, ela baixou velho. um aplicativo de pegar dinheiro emprestado. Ela tinha um consignado de 800 mil. E aí eu perguntei para ela, o que você fez com esses 800 mil do consignado? Ela, não sei. Então a gente começa a entender que, ela tinha um patrimônio negativo de mais de 1 milhão e 100. A minha mãe tinha um patrimônio positivo de mais ou menos 450 mil, ganhando 10 vezes menos. O que justifica isso? Aí a gente começa a perceber, e aí que eu acho que é dos nossos maiores êxitos, na real, é entender que o seu resultado não é definido pelo quanto você ganha, mas pela forma como você entende o dinheiro. As suas ações, as suas decisões, o que motiva essas suas ações em relação ao dinheiro, que está ligado às suas emoções e os seus pensamentos e, consequentemente, às suas crenças sobre dinheiro. Essa mulher, ela estava passando por um problema muito difícil, num relacionamento muito conflituoso, e ela descarregava no dinheiro, no consumo, uma forma de ter um pouco de prazer. Mas ela não se via fazendo isso. Então, quando você trata a pessoa, o resultado ele é consequência. Então a gente tem que sempre lembrar assim, que não importa o quanto você ganha, a pessoa que está ouvindo isso agora, esquece o quanto você ganha. Preocupa em aprender a gerir o quanto você ganha, porque se você fizer com pouco, quando você tiver mais, você vai ter um resultado ainda melhor. Você potencializa o seu resultado final. Exatamente. É interessante. Eu acho que eu vou precisar de contratar. Cá estou. E João, seguinte... Guru de internet. Hoje tem muito. Nossa, Por isso, ganhe dinheiro comigo. por isso que eu até entrei brincando desse jeito, né? Pô, vamos lá, você ganha R$1.000, quer passar para 1 milhão em um mês? Ganhe 200 mil sem sair de casa. Arrasta para cima que eu vou te ensinar Exatamente, a ficar rico. Né? arrasta. Exato. Bote aqui o seu e-mail que é tudo gratuito. Cara, isso é de um desserviço tão grande, porque eu estou vendo um momento que que as pessoas no Brasil estão vivendo, muito frutífero para que as pessoas comecem a ter de fato educação financeira. Tá todo mundo querendo entender um pouco mais sobre investimento. Eu sei que isso ainda está um pouco restrito à bolha que a gente vive, né? Classe média baixa, classe média alta, e a gente está meio que numa bolha ainda, mas está aumentando isso, né? Eu sei que uma hora essa bolha vai estourar. O problema é que, ao mesmo tempo em que surge uma demanda das pessoas por esse tipo de conteúdo,
também tá surgindo as pessoas que querem vender a fórmula mágica. E isso vende pra caralho. Pode falar caralho aqui, né? Não, Claro, pode. e- É tipo o lançamento daquele filme do livro lá, O Segredo. Aham. O Segredo. Cara, é muito foda, porque você começa a vender um tanto de fórmula mágica. Eu falo que todo livro que começa com segredo, eu já olho. Tá bom. Tá bom, não quer saber, né? Segredo, não me conta. E assim. É muito triste, porque a gente está perdendo muito dessas pessoas que poderiam se reencontrar com uma vida mais próspera, com qualidade de vida de verdade, se perdendo e tomando uma descrença porque ela não consegue executar a fórmula mágica, por um motivo muito simples, porque não existe fórmula mágica. Não existe a fórmula mágica. Né? E quando a gente parte para um planejamento financeiro pessoal, qual que é a ideia? Passa pelo fato de que não existe um planejamento que cabe para todo mundo. Você pode ganhar o mesmo tanto que o Pavel. Você pode ter os mesmos sonhos. Você pode ter a mesma vida. Vai ser um planejamento completamente diferente. Como eu falei, a Real hoje está com quase 390 clientes. Todos os trabalhos são... Mas não beiram nem a proximidade de um do outro, porque é muito diferente. E aí você pega uma pessoa, um influencer que fala assim, cara, vou te ensinar a ficar rico, tem um curso aqui... Aí vem aquela história, vou fazer aqui uma semana onde eu vou te entregar tudo. Ele vai entregar tudo e no último dia ele vai te vender a fórmula mágica, né? Isso é triste, cara. A gente trabalha muito ativamente para tentar desconstruir isso, mas é um trabalho ingrato e que a gente não vai desistir. Porque vende demais. Mas, cara, e não é Vende isso, demais. nos Estados Unidos isso é crime. Sim. Isso é crime. Sim. Só que os caras de lá, o próprio JB, né, do Lobo de Wall Street e tal, ele foi proibido de fazer isso lá. Aí como chegou a internet, a era do avanço tecnológico e tal, ele vende para os outros países. Ele faz a mesma coisa que ele foi preso, sabe? Só que fazendo para outros países. Faz a gente outros não tem- lugares, cara, isso é porque foda. o problema é assim, cara, você pensa que nesse processo de pandemia e tudo, e que você se recolhe, eu estava percebendo isso, assim, alguns amigos, tem um amigo que trabalha com marcenaria, ele falou assim, cara, tem melhorado o movimento porque as pessoas estão dentro de casa, então elas estão começando a se preocupar com a casa. Então mudar um móvel, alguma Sim. coisa. Floricultura, falando, olha, eu estou aumentando um pouco minha venda porque as pessoas estão se preocupando com a decoração da casa. Estão morrendo, Sim. né? Cemitério. Isso. A galera tá morrendo. E tá morrendo, né? E aí você também começa a se preocupar com a sua vida pessoal, começa a se preocupar com a sua vida financeira. Né? Você se recolhe dentro de casa, você quer ter outras oportunidades, como você falou, né? Tá tendo uma bolha de crescimento de pessoas interessadas em investimento e tudo. É muito fácil você conquistar isso com fórmulas mágicas. Demais, né? cara, demais. É aquela coisa de você apresentar uma garrafa d'água gelada no deserto do Saara. Só que o problema é o seguinte, cara, além desse serviço que promove, você estava falando aí, quantas dessas coisas também que aparecem não são golpes mesmo, assim, de... Mas são, cara. Tem gente que, cara... Não, porque tem pessoas que cara até vendem uma tem aula de- real. Não, mas, cara, eu acho muito difícil, por exemplo, olha o currículo do cara. Não, Entendeu? Aí chega o um fulano lá... influencer. Em um mês eu vou estar te ensinando a fazer isso. O segredo dos grandes economistas. Para, cara. Tem uma vida toda, assim... Tem um processo, né? Exato. Não, é isso que eu ia falar, assim, além do tem golpe, a gente que questão vai à do falência charlatanismo, pagando essa porque não tem um galera. economista, às vezes, por trás disso. Não, e assim, para muito além de um economista, eu acho até que as pessoas... a água gelada no deserto, ela existe. O cara tá te vendendo uma água gelada no deserto. Só que ela é salgada, bicho. Ela é uma água, ela é Só gelada que e ela vai você te tá no matar. deserto. Só que ela é salgada. Entendeu? Então, não é que... eu digo assim, não é uma mentira. É um flerte com a inverdade. Né? Você vai no limiar da verdade para te vender uma alguma versão coisa. alternativa da verdade. Vamos dizer assim, né? É igual falar assim, não, a vacina não é a solução. O negócio é uma suposta cura através de um suposto remédio. Porque e por aí supostamente vai, né? eu tomei, supostamente Isso eu... vai fazer bem para você também. Então, assim, eu vejo... Só não fez bem pra Emma que saiu correndo. Né? eu vejo isso com uma certa tristeza, mas eu também vejo como um oceano azul para desbravar. Porque eu também acredito, eu tenho esperança de que a gente vai insistir muito nessa ideia de que planejamento ele está muito além de você dizer onde você tem que investir. Planejamento é você construir um cenário onde você tem um projeto de vida.
Onde você sabe para onde você está investindo porque você criou um projeto de vida. Onde você vai sair da dívida porque você tem um sim muito forte para dizer para algo que te fomenta uma força para dizer certos nãos no presente. Então isso é planejamento, é sobre prioridade, é sobre escolha, é sobre clareza. Não é sobre arrasta para cima que eu vou te ensinar a ficar rico. E aí, nesse ponto, né, às vezes eu tenho no meu Instagram, né? Então quem quiser, pô, merchanzinho rapidinho, quem quiser me seguir lá. Vamos colocar aqui o endereço, cara. João.planejadorreal. Tá? Eu tenho, às vezes eu gravo os vídeos enquanto eu estou indo para o escritório, sempre chamo de enquanto eu dirijo, que é a hora que eu tenho tempo. E eu já fiz vários vídeos criticando o day trade. Eu não tenho nada contra a estratégia. Eu tenho contra as pessoas que vendem isso como uma forma de outras pessoas que não entendem o processo como uma forma para ficar rica, cara. Isso é foda. Porque isso é um desserviço ao planejamento, à visão do dinheiro como um meio e não como um fim da vida. É um meio para realizações, não como um fim dos seus esforços. E aí, há um tempo atrás, eu vi uma pesquisa da GV. Cara, ela pesquisou 19 mil day traders. De 2013 a 2019. Não é uma pesquisinha com 10. Então, quase 20 mil day traders. E 98,9% perdeu. Porra, e você que tá vendendo sabe a fórmula certa de ganhar dinheiro, sabe? A fórmula certa de... Eu não conheço nenhum day trader que não ficou rico sem vender curso de day trade. Não existe. Você pode perguntar pro Gui. Não, o máximo que dá pra ganhar é tipo um Uber. Você ganha assim, isso você fazendo. Porque é uma aposta, assim. Uma aposta. E assim, e desses que ganharam, dessa fração mínima de menos de 1%, se eu não me engano, 80% ganhou R$30 por dia. Mas o cara que vendeu o curso fez $1 milhão. Então é isso que a gente tem que martelar em cima, tem um cara, Diego alguma coisa, também não vou ficar dando holofote pro cara, não. O cara, bicho, ele faz uma propaganda, meu amigo. Você já deve ter visto antes dos anúncios do YouTube, ele aparece. Isso aqui é meu faturamento de hoje. Mandei sacar em espécie, sou amigo do Post Malone, de não sei o quê. Cara, ele tem 23 anos, né? O cara novinho, né? Ele é novo. Aí eu fui pesquisar. Até antes da gente ter o bate-papo. Eu fui ver, o cara vai no Hotmart. Ele vende a parada no Hotmart, né? Que no caso põe mais uma cambada de gente para ficar vendendo para ele. E ficar falando, não, o curso funciona. Porque aquelas pessoas que estão vendendo o curso dele tiram uma participação mínima. E ao mesmo tempo, saca? Aí fica dando call o tempo todo. Tipo assim, compra franco suíço, não sei o que, tal hora, vende. Ele deixa tudo lá programado. O que eu penso também é o seguinte, quando você passa só dessa coisa de vender, do charlatanismo, e passa para o crime mesmo. Por exemplo, eu não lembro se foi no ano passado, aquele cara lá em São Paulo, no Rio, que ele abriu uma empresa de investimentos e pegou dinheiro de jogadores. Não sei se você lembra desse caso, saiu nos programas. Lembro. Pois é, ali já é o crime mesmo, né? Porque ali o cara... É o estelionato, né? O estelionato, exatamente. E aí, nesse período de pandemia, você tem percebido, você tem notícias de que isso tenha crescido, tenha aumentado? Aumentou demais. Eu não sei no país, mas aqui em Goiás, parece, o número de pessoas que caíram em golpe de WhatsApp aumentou 62%. Eu não sei, no ano passado, né? Ali no segundo semestre, eu tive esse dado porque eu fui dar uma entrevista e me abordaram com isso e eu acabei me informando na hora. É sempre o mesmo motivo, né? É a pessoa na busca da fórmula mágica. Então aparece alguém com uma fórmula incrível que um investimento com rendimentos estratosféricos. E mais do que isso, né? Até uma dica pro quem tá ouvindo aí o Pavei ouvir. Adorei o nome, inclusive. Uma dica que se você seguir, você nunca mais vai cair em golpe e não vai deixar ninguém em volta de você cair. É muito simples. Todo investimento ele tem 3 características. Rentabilidade, que é o quanto você ganha com aquilo, né? Quanto valoriza. Liquidez, que é a velocidade com a qual você resgata esse dinheiro sem perda. Porque se a gente for pensar só em resgatar o dinheiro, até imóvel é líquido. Basta eu vender pela metade do preço, eu vendo amanhã. Isso. Né? Então é resgatar sem perder e segurança, que é a oscilação do investimento. Está muito ligado ao risco. Quanto maior a oscilação, menor a segurança. Se a gente pensar no investimento que decresce em linha reta, ele é mais seguro do que o investimento que sobe oscilando. Né? Então está muito ligado à previsibilidade. Então, rentabilidade, liquidez e segurança.
Todas essas fórmulas, essas incríveis caixinhas de segredos para você ficar rico, esses golpes, eles sempre têm uma promessa que vai contra tudo sobre investimento. Eles prometem essas 3 coisas altas. Você vai ter uma rentabilidade altíssima, você pode resgatar o seu dinheiro a qualquer momento, e isso só cresce. Uhum. E aí o que eu vou dizer é, não existe isso. Não existe. Não tem nada. Esse é um triângulo, a gente chama de tríade dos investimentos. Você sempre abre mão de uma coisa para ter 2 mais altas. Então, por exemplo, se eu vou para um título público, ninguém vai para título público olhando rentabilidade. Eu vou para focar em segurança e liquidez. Oscila muito pouco e eu resgato a qualquer momento. Ninguém vai para ações olhando segurança. Você vai para rentabilidade e liquidez. Uhum. Então você sempre abre mão de uma coisa. Se você vê qualquer proposta onde tem as 3 coisas altas, eu resgato a qualquer momento, isso só cresce e é muito rentável, é golpe. Corre. É avestruz master, é boi gordo. É porque, assim, é aquele princípio básico, né, cara? Você pensa assim que vivemos num regime capitalista. Então, se você está ganhando algo de algum lado, de alguma forma... E aí não estou aqui falando sobre questão de discussão sobre o social, nada disso, não. Mas no regime capitalista é básico. Se você está ganhando algo aqui, de algum lado, alguém está, entre aspas, perdendo ou deixando de ganhar, né? Tem alguém produzindo a mais-valia para que o outro ganhe uma renda maior. Ou então a base da história das pirâmides. Entram 10 pessoas numa sala, cada uma com R$10. Se você saiu de lá com 11, alguém perdeu. E o dinheiro não apareceu na sala. Uhum. Então, das 10 pessoas, você saiu de lá com R$11, alguém perdeu. Não existem essas mágicas. O dinheiro... Agora, outra coisa, a dúvida que a gente tem também é o seguinte: como que as pessoas podem lidar com isso, quando elas percebem que isso é um golpe, uma pirâmide? Isso, você denuncia? Qual que é o procedimento? Como é que funciona? Cara, o primeiro procedimento é bloquear o WhatsApp e falar, bicho, tchau. Não quero saber de você. Você já não Porque vai cair. É bem insistente. Eu recebo os de Instagram eu denuncio todos. Cara, tem que denunciar, cara. Tem que denunciar. Denunciar, faz uma queixa na polícia, ajuda. Eu já recebi isso, inclusive. Só que os caras são espertos, né? Então eu perguntei, me passa mais detalhes para eu entender, porque eu queria ver, para usar até com o cliente para explicar, né? Mas os caras, você perdeu muita coisa, eles vazam. Cara, eu recebo com frequência. É muito chato. Porque eu tenho empréstimo consignado, sou funcionário público, então assim, é frequente, é uma enxurrada. Ô João, e criptomoeda? Vamos lá, porque assim, recentemente teve a SafeMoon, ela soltou lá na Big Apple, lá, tal, foi uma propaganda, sei lá, era um luminoso gigante, 4K, falando dela. Mas é uma criptomoeda que ela está avaliada em 0,0000000 sei quantos centavos de dólar. O que você acha de criptomoeda, essa febre que tá entrando? Galera não só o Bitcoin, mas eu falo todas as outras. Cara, para mim, assim, vamos lá, eu vou separar em 2 espectros, né? Tá. O primeiro é a ideia da febre, né? É tão prejudicial quanto a febre da Avestruz Master, é tão prejudicial quanto a febre do day trade, a febre do... Agora tem o fundo de cannabis, né? Uhum. Que agora está surgindo muito. A febre do coaching, as febres, né? São bolhas que vão estourar. Vão estourar, cara, porque assim, entenda o seguinte. O que é uma criptomoeda? Ela é uma moeda que não tem um lastro em um país. Quem garante o lastro daquilo ali... Como em qualquer moeda, é a fé das pessoas. Por exemplo, o que é uma nota de R$10? Por que ela vale R$10? Porque todos aqui acreditam que ela vale 10. A partir do momento que eu entregar para você uma nota de 15, você fala assim, você tá doido, irmão? Isso aqui não vale nada. Mas tá escrito R$15 nessa nota. Mas é porque não vale nada, porque ninguém acredita que vale. Então, existe uma expectativa de que isso vai valer muito dinheiro. Essa expectativa que vai valer muito dinheiro faz com que o preço suba. E ela se torne cada vez mais valiosa. Quando que a bolha estoura? Quando, ao menor indício de, eita, será que isso vale isso tudo? Pronto, isso é uma reação em cadeia. Toda pirâmide, toda bolha, não é uma pirâmide de criptomoeda, tá? Sim. Mas toda bolha estoura desse jeito. Agora, qual que é a ideia? A ideia é de você descentralizar nos países o poder de emissão de moeda, né? Então tem até uma parada até que eu acho interessante. Só que ninguém sabe direito para que isso vai ser utilizado. Né? O Bitcoin, que é a mais famosa, existem algumas coisas que utilizam o Bitcoin, mas está muito longe de ser
uma moeda como o real, o dólar, o euro. Algo tá de uso muito diário. distante. Tá muito distante, né? Mas a simples expectativa de que isso vai valer muito faz o preço subir. É muito simples, né? Vamos pensar que, por exemplo, você tem um carro. Aí você tem lá, um Corolla, né? O Corolla vale, uns 100 mil. Aí você tem um Corolla. Imagina que todas as pessoas acreditam que em 30 dias esse Corolla vai valer 200 mil reais. Tá? O que as pessoas vão começar a fazer? Elas vão segurar o Corolla para que ninguém mais... Porque eu vou esperar 30 dias. O que vai acontecer com o preço do Corolla no dia seguinte? Vai bater 200. Porque se eu sei que ele vai chegar daqui a 30 dias, eu só vou vender daqui a 30 se alguém me pagar 200 agora. Então, a expectativa da alta do preço faz o preço subir. A queda é a mesma coisa. Imagina que você tem um carro que você sabe que daqui a 30 dias o preço dele vai cair para 50 reais. Então, todos nós temos um Corolla de 100 mil, por exemplo. Se eu sei que daqui a 30 dias eu imagino, ou todo mundo acredita que vai cair para 50, então nós vamos iniciar um processo de quê? De vender. E quando todo mundo quer vender, o que acontece? O preço cai. E adivinha para que patamar? 50, que é o preço que todo mundo acredita que vale. Exato. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as febres, porque a febre é todo mundo acha alguma coisa e todo mundo corre na mesma direção. E aqui eu vou citar 2 frases que para mim me norteiam quando isso acontece. O Warren Buffett disse o seguinte: quando você está tentando surfar uma onda, quando todo mundo já está lá em cima, você está entrando no pior momento. O Warren Buffett é o maior investidor do planeta. Né? E aí tem um provérbio chinês que diz o seguinte: quando todos quiserem comprar, venda. Quando todos quiserem vender, compre. Esse é o segredo para o chinês ficar rico. E é muito simples. A questão é que no momento de caos e que está todo mundo desesperado, eita, e agora? O que eu faço? Você entra na manada. Exemplo clássico foi o ano passado, do dia 28 de março, ali para a primeira semana de abril, a bolsa não caiu, a bolsa desovou. Ela foi uma pedra solta. Você olha o gráfico. Foi quando a pandemia estourou aqui no Brasil. Foi quando o Brasil vai acabar, o sistema capitalista vai entrar em colapso, a bolsa ela cai em linha reta. Ninguém nunca tinha visto isso, né? Houveram 6 circuit breaks num dia só. Isso é quando a bolsa trava para as pessoas se acalmarem, porque estava todo mundo em pânico. E aí foi muito legal, e aí eu acho que eu fiquei muito feliz nesse momento, porque eu percebi que a gente estava no caminho certo. Que os meus clientes, né, os clientes da Real de modo geral, ligando, a grande maioria falando assim: cara, o que eu compro? Enquanto estava todo mundo querendo vender, por isso que o preço está caindo, vai entrar em colapso, e é exatamente por isso que o preço cai, a gente tinha os clientes perguntando: como é que eu compro? O que eu compro? Tá tudo de promoção, é o dia da xepa, é a feira. Cara, falei, Black Friday. É o Black Friday de ações, foi isso aí, cara. Fiz bem. E aí a gente viu que a gente está no caminho certo. Então, assim, na hora do caos, se você não tem conhecimento por trás, você entra no efeito manada. E aí tem muita gente investindo em Bitcoin, sem conhecimento, e exatamente por isso o preço está subindo. Uma hora a bolha estoura. Quer dizer que o Bitcoin não serve para nada? Não. Só quer dizer que ninguém sabe ainda ao certo para que ele serve. Para que ele serve. Então, calma. Você até respondeu uma pergunta que eu queria fazer, que era... E no meio da pandemia, como é que foi? Seus clientes ficaram preparados? Né? Pelo que você falou, eles já estavam, assim, já estava todo mundo preparado. Eu te busquei no meio da pandemia, né? Porque o golpe foi grande. A dúvida do Bitcoin ainda, João, é o seguinte: essa coisa de que não tem lastro e tudo. Agora, ela é mais sujeita a influência e opiniões e políticas do que a bolsa tradicional? Qual a razão da minha pergunta? Cara, 2 tweets do Elon Musk fez um Bitcoin crescer e o outro despencar. 2 tweets. E de um cara só. Não, mas o Trump era campeão de fazer isso. O Trump tinha uma galera que fazia day trade e falava: bloqueia o Trump do Twitter, pelo amor de Deus. Pois é, mas é isso. A pergunta é essa: ela é mais sujeita a essas variações de humor do que o mercado tradicional? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que a gente pode resumir o mercado em uma palavra: expectativa. Qualquer coisa que tem muita expectativa e pouco lastro vai estar sujeito a uma notícia, né? Então, as pessoas, por isso que a gente critica muito a pessoa, o day trade, porque ele é um investimento baseado no dia a dia. E basta quem que controla a boca do Bolsonaro, bicho? Pois é. A boca do Lula, a boca do Trump, ninguém controla. Paulo Guedes. Pois é, aí o cara fala assim, então, vou falar tal coisa. E o cara fala e aquilo derruba o mercado inteiro, ou faz o mercado subir muito acima. Então, como é que você se blinda disso? O Bitcoin da mesma forma. Então, como ele é muita expectativa, né? O Elon Musk fala: vou comprar um monte de Bitcoin. Todo mundo corre para comprar.
E aí isso faz o preço subir ainda mais, né? Então, quando você tem muita expectativa, o segredo é você ter um projeto de vida, entender como que cada tipo de investimento se adere ou vai te fazer realizar esse projeto de vida e você ter foco no projeto. Se Bitcoin... Assim, Bitcoin é muito especulativo, né? Mas, por exemplo, se uma determinada ação de uma determinada empresa vai te ajudar a concretizar um sonho daqui a 20 anos, pode ser sua aposentadoria. Minha aposentadoria é 100% em ações. Se vai te ajudar, então, cara, investe todo mês e foda-se o Twitter do Trump e o Twitter do Bolsonaro, porque boas empresas crescem. Se você pode pegar, por exemplo, não é uma indicação de compra, tá? Mas, por exemplo, uma empresa como a WEG, que é uma multinacional brasileira, de 3 irmãos, se não me engano, alemães. Mas ela é fundada aqui no Brasil. Motores, transformadores. Ela sempre com componentes elétricos, inclusive ela fabrica parte dos motores, dos componentes elétricos da Tesla. E pelo fato da Tesla crescer tanto, é a companhia automobilística que mais cresce no mundo, a WEG pega uma carona fenomenal. Ela é quase que única no mercado brasileiro, ela é a que mais domina. A saúde financeira dessa empresa é um negócio bizarro. Não é brasileiro, é alemão. Assim, parece um relógio, assim, cresce sempre na mesma taxa, sempre crescendo, não tem dívida, é bizarro. Você vê que quando saiu o coronavírus, ela despencou. Cara, depois ela recuperou. Então, quando você olha o longo prazo, você percebe que boas empresas sempre serão o melhor negócio. E você vai muito além da mera expectativa. Não é investir em notícia. Ninguém controla a boca do presidente da República, né? Seja ele quem for. É você investir com base no seu projeto de vida. Então, João, a minha aposentadoria está sendo projetada toda em ações. Todos os meses eu invisto nas mesmas ações que eu acredito que estão alinhadas com o meu propósito de aposentar. Eu estou falando de um sonho. Cara, e todo mês eu vou fazer a mesma coisa. Foda-se se o Bolsonaro falou um negócio e a ação caiu. Foda-se mais ou menos. Se a ação caiu, cara, aí é dia de promoção, eu vou comprar mais. Agora, se ela tá só subindo, eu coloco o pé no freio e vou com mais calma. Só um negócio, uma curiosidade, que eu acho importante contar, porque às vezes a gente fala assim, pô, você sabe tudo. Cara, eu tenho uma planejadora que me atende. Lá na Real, todos os planejadores, aliás, todo mundo da equipe tem um planejador que o atende. Quem me atende é a Carol. Cara, eu que treinei a Carol. Mas peraí, por que ela te atende? Porque você não consegue ser psicólogo de si mesmo. É isso que eu ia dizer. Os médicos não se automedicam. Não tem como, cara. Você está imerso no problema. E aí eu estou citando isso porque na pandemia ano passado, os clientes estavam preparados. Todo cliente ele vai montando o que a gente chama de base de plena liquidez. É um dinheiro que o foco não é rentabilidade. É resgatar a qualquer momento sem perda. Tem que ter máxima liquidez, né? E para que serve isso? Para você cobrir uma perda de renda, se você tem um aumento dos seus gastos muito rápido, porque bati o carro, tem que pagar a franquia, enfim, e para aproveitar oportunidades. Então, quando veio a pandemia, o que a gente fez? Eu falava para os clientes, vai investir? Pega 60%, 70%, percentual variável, mas pega esse valor da BPL, base de plena liquidez, e a gente vai antecipar o que a gente ia fazer em ações nos próximos meses. Os caras compraram, bicho, tudo na promoção, cara. Banco do Brasil é R$18. Puta que pariu, velho. Eu lembro. O Banco do Brasil. Banco do Brasil tava 50 antes da pandemia, já tá em 36. Tava R$18. Se pegar Via Varejo, a 6, bicho. Via Varejo tá 15. Se eu vou pegar WEG, a WEG é a empresa com os melhores fundamentos da Bolsa. WEG hoje tá 35, WEG tava na época tipo 11. E os caras compraram. Mas teve uma pessoa que não comprou. Esse que vos fala. Porque eu falei assim, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu não preciso de BPL não, se eu precisar eu tiro do caixa da empresa, está tudo certo, se precisar eu pego com alguém, meu dinheiro é 100% em ações. Cara, e na hora eu fiquei desesperado não porque caiu, é porque eu não tinha dinheiro para comprar. Eu ainda peguei o que eu tinha ali na conta, saí comprando o que dava, mas se eu tivesse uma BPL montada, eu teria aproveitado uma puta oportunidade. E eu não tive a rentabilidade dos meus clientes porque eles fizeram o que eu disse, que eu prego, mas eu não fiz o que eu falava. Então, daí a importância de você ter um profissional para te orientar, ainda que você saiba muito sobre finanças. É isso, o psicólogo não cuida de si mesmo, né? E até falando sobre isso também, eu lembro, você falando um pouco no início da nossa conversa, assim, né, de que cada cliente tem um perfil específico, cada plano que você desenvolve para cada cliente é diametralmente oposta de um outro cliente. Então, tem muito aí de um trabalho, com todo o cuidado de se dizer isso, claro, de uma psicologia também, de você compreender a pessoa, as demandas dela, as necessidades, as carências,
as ausências que ela teve, até para você saber o que ela quer, aonde ela quer chegar e como é que você vai traçar esse plano. Cara, Júlio, acho que você resumiu muito, cara, assim, eu que eu falo para os planejadores que eu tô até em processo agora treinando os planejadores, a gente está contratando uma equipe maior ainda, e eu falo muito, cara, é só uma pessoa, ela tem as dores, não importa o quanto ela ganha, ela tem as dores, as deficiências, os desafios, as qualidades. Entenda que é só uma pessoa. Não tem nada além disso. Então, e aí hoje eu tive uma pergunta no treinamento que falou assim, eu estava falando sobre os perfis de clientes, né? Investidor, acumulador, regular, herdeiro. O que é o herdeiro? O herdeiro a gente chama de herdeiro, mas é porque é aquela pessoa que ela tem patrimônio, mas o orçamento dela é deficitário. Normalmente são herdeiros, assim, a pessoa recebe, sei lá, 500 mil reais de uma herança, e aí mas ela não tem renda. Então, o orçamento todos os meses fecha no vermelho, mas ela vai dilapidando o patrimônio para conseguir se manter. Aí a Gabi, que é do marketing lá, ela fez uma pergunta assim, João, e como é que a gente faz para vender para essa pessoa, naquele momento que ela está fragilizada, que ela procura ajuda para saber o que fazer com o dinheiro que ela tem, porque, cara, ela acabou de perder alguém, ela não sabe direito o que fazer com o dinheiro, e ela tem medo de perder todo o dinheiro, e ela não tem renda, é aquela paranoia. Como é que a gente faz para que não seja se comunicar com ela sem ver o contrato, mas ver uma pessoa? Eu falei, simples, veja uma pessoa. E eu tô treinando o time de planejadores Hunters. Se colocar no lugar, né? Cara, é só isso, bicho. Se colocar no lugar. É só isso. E aí é a hora que eu acho que as fórmulas prontas não fazem nem perto, porque elas não estão preocupadas com o teu lugar. Não pouco. É elas estão querendo encaixar você no quadrado. Exatamente, é o que a gente fala lá. É um texto fora de contexto, servindo de pretexto para te vender alguma coisa. E aí eu falei para eles, tava falando pro time de vendas, eu falei, se você tá vendo ali, se você não está vendo aquela pessoa simplesmente como uma pessoa e está tentando fechar um contrato, você é, na verdade, um grandíssimo filho da puta. Entendeu? Você é, na melhor das hipóteses, um babaca. Porque é só uma pessoa, cara. Então, assim, quando a gente desconsidera o contexto de alguém, você perde toda a beleza de uma vida organizada, planejada, e você começa a cair nas fórmulas mágicas e nos textos fora de contexto. É muito bom. E, vamos falar um pouco de cenário econômico atual. Bora. Brasil. Aí agora a gente tem pano pra manga. The treta has been planned. Então vamos lá, então. The treta... Porque, assim, eu até chamo o Diego, nosso técnico, ele morre de rir. Eu falo assim, a galera, os testemunhos de Geolula, eles acham que... Eu falo testemunho de Geolula porque eles vendem como se fosse igual o paraíso de testemunho de Jeová lá, né? Aqueles panfletos lá, tal, era lindo, maravilhoso. A gente sabe que não é bem assim. E hoje tá uma coisa descontrolada, assim, cara, tá parecendo cabeça de medusa. Cabaré de cego. Não, é estranho, cara. O gás estava um preço até uma semana atrás. A gente tá vivendo nova década de 80. Não, é bem pior, cara. Sarney, porque... É bem pior. Posso entrar nessa... Vai lá. A minha pergunta, assim, cara, é pra gente começar o papo, né? Primeiro, quer dizer, eu vou elencar algumas perguntas aí, que eu acho que elas são... Cara, primeiro, quanto tempo a gente vai levar... Aliás, não, primeiro, para a gente se situar, o que a gente perdeu, o que nós perdemos de, como se diz, de confiabilidade, de investimento externo e tudo, que as pessoas precisam entender isso, que um presidente abrir a boca para falar uma merda vai fazer com que o mercado internacional, por exemplo, deixe de botar dinheiro aqui, porque ninguém confia nisso. Então, a primeira pergunta é essa, o que nós perdemos? Porque, assim, eu não sou defensor do Lula, mas, assim, o Brasil vinha por um processo de crescimento econômico e de reconhecimento internacional muito forte. E não foi só o Lula, isso começa lá com o Fernando Henrique e tudo e tal. Mas a gente chegou num ponto, por exemplo, a criação do BRICS foi algo impressionante. Eu tenho 49 anos, vocês são mais novos do que eu. Para mim, a dívida externa brasileira nunca seria paga. Eu sou daquela geração que achava, eu tenho 49, então eu achava, você assistia Fantástico, Jornal Nacional, você via a dívida externa brasileira está não sei o quê, no patamar. Eu nunca imaginei que o Brasil seria credor do FMI. Nunca passou isso na minha cabeça. E aí me pergunta, a primeira é essa, assim, tudo isso nós perdemos. O BRICS se desfez e tudo isso se acabou. Quanto tempo a gente levaria para resgatar isso?
Cara, que pergunta show, assim, e extensa, né? Vamos lá. Mas Primeiro... estamos aqui para isso. Então vambora. É. Pra ver e ouvir. Cara, é o seguinte, eu queria ter oportunidade de que esse tipo de pergunta fosse feita, por exemplo, numa emissora de televisão, né? Mas eles não fazem, né? Vamos lá. Primeiro ponto. O Brasil, o grande... Eu evito muito essa frase, o grande problema do brasileiro como se você não fosse o brasileiro. Mas eu percebo que um dos grandes... o grande problema dos brasileiros somos. Eu acho que um dos grandes desafios do Brasil, e aí quando que a gente sai dessa, é quando a gente parar de buscar um herói. Quando a gente assumir o protagonismo da própria vida. Isso. Então, assim, eu votei no Bolsonaro nos 2 turnos. E hoje, cara, eu ataco e critico o tempo todo. Porque, bicho, minha mãe é bolsominion. E aí ela fala, mas quem vai fazer? Eu falei, mãe, não me interessa quem vai fazer. A questão é, ele não está fazendo os motivos pelos quais eu votei nele. Então, pau do Bolsonaro, velho. Eu quero... A hora que entrar um lá que vai fazer o que eu acredito, e aí, para muito além do que eu acredito, mas, cara, eu votei acreditando que o Estado interferir menos na iniciativa privada, que as pessoas teriam mais liberdade, inclusive, para criticar. Pô, o cara às vezes tá censurando o comediante. Não, o cara tá usando a Lei de Segurança Nacional. Cara, velho, a gente bateu o papo com o professor que foi preso por estar com a frase no carro de Bolsonaro genocida. A gente entrevistou ele. Cara, e aí que tá, bicho. Beleza, você tá com a frase Bolsonaro genocida, beleza, isso é errado? Errado? Então que seja errado, mas... defender a ditadura militar também deveria. Então, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Exato. Se eu vou... eu sou meio, nesse caso, igual o Voltaire falava, né? Posso não defender o que você diz, mas defenderia até a morte seu direito de dizê-lo. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que chega de Messias, né? Eu acho que o Bolsonaro, ele jogou na lama a chance que muitas pessoas que não se sentiam representadas pelos governos de esquerda, jogou na lama a possibilidade de realmente mostrar uma vertente diferente do que é realmente o liberalismo. Porque ele só queimou mais ainda o liberalismo, né? Bom, agora... E ele nem segue a cartilha do liberalismo. Não, ele não é um liberal. Ele segue a cartilha dele. Ele segue a cartilha dele. Entendeu? E pau no seu também, se você achar ruim. Saca? Agora, a parte um pouco mais técnica. Na verdade, o que o Lula fez foi uma grande jogada de marketing com essa história da dívida externa. Porque ele não pagou a dívida externa. Ele trocou a dívida externa por dívida interna. Foi bem na época que a gente faz a transição da criação do Tesouro Direto, que é a população poder comprar títulos públicos. E o que é um título público? Nada mais é do que uma nota promissória que o governo emite dizendo assim, me empresta um tanto aqui que eu te pago em tal data, te pagando tal juros. Exato. Então, na verdade, ele acabou sim com uma dívida externa, porém trocando isso por uma dívida interna altíssima. Para um país que, quando a gente tinha, por exemplo, um dólar estável, né? Inclusive nos governos do PT era um dólar mais ou menos estável, ok, mas isso tem um preço muito caro quando você parte para um câmbio flutuante e o dólar bate R$5, cara. Entendeu? Você se livra da dívida externa, mas você criou um problema pro PIB, para a questão da dívida interna, monumental. Então, foi muito bom porque ele divulgou, cara, quitei a dívida externa. Não, você trocou 6 por meia dúzia. Você jogou o problema aqui para dentro. Por isso que a dívida interna hoje do Brasil é estratosfericamente grande. Tá? Foi bem nessa época. Mas eu ouso dizer que sim, houveram avanços. Mas sempre que você tem... E aqui eu peço licença assim, para falar um pouco mais técnico, independente da parte de... Fica à vontade. Mano, esquerda, direita... Exatamente. Aqui não tem limitação, cara. Entendeu? Até no Apple Podcast tá assim, ó, conteúdo explícito. Então vamos lá. Cara, é o seguinte. Os políticos de esquerda, a vertente da esquerda, ela acredita que precisa de haver uma alta intervenção do Estado para produzir estado de bem-estar, para que as pessoas possam ter uma vida boa, vamos dizer assim. Só que o Estado, ele não produz absolutamente nada. Né? O que o Estado produz? Porra nenhuma. O Estado... Imposto. Imposto. E o que ele faz? Ele arrecada. Então o Estado, na verdade, ele ganha dinheiro através do imposto e através da emissão de títulos públicos. O que é? Eu faço uma promessa, me dá aqui um tanto de dinheiro que lá na frente eu te pago. Então, como é que o Estado ganha dinheiro? Aumentando a carga em cima das pessoas tributária ou
aumentando o endividamento do Estado. Mas quem vai pagar o endividamento do Estado? A carga tributária. Então, assim... Que é a única fonte de renda, que é a única não tem fonte de jeito renda. tirar. Então, todas as vezes que você cria movimentos de alta intervenção do Estado na economia, ele vai precisar de mais dinheiro. E aí ele vai precisar aumentar a carga tributária. E é as pessoas cada vez mais delegando ao Estado a autoridade sobre a própria vida de definir quais são os rumos, o que é melhor para ela. Porra, você paga hoje, se você ganha R$ 2.500, você paga hoje de INSS o mesmo que você pagaria para ter um plano de saúde. 250, 270 reais por mês. Quem prefere o SUS a um plano de saúde? Mas não, o Estado que tem que definir isso. Então, os movimentos de esquerda, eles podem, em grande medida, criar essa sensação de que há uma evolução. Mas ela é uma evolução cara, porque a conta chega. E a conta chega como? Aí a gente tem o governo Dilma. Endividamento altíssimo, a bolha estourou, não dava mais para prometer, para alavancar, porque basta o Estado prometer, lá na frente eu pago. Não dava mais. E aí a coisa veio e aí o bicho pegou. E já não... o problema... veio à tona, né? E aí você tem um outro momento, né? Que aí isso acaba fomentando a ideia de que o Estado então tem que intervir pouco, deixa as pessoas se organizarem financeiramente, diminui a máquina, enxuga o Estado para precisar de menos imposto, para que cada um tome as próprias decisões. E aí você vai ter um movimento onde isso chega num patamar onde as pessoas começam a ficar desassistidas, onde os pobres começam a sofrer muito por esse livre mercado que engana-se aquele liberal clássico de que o mercado vai regular tudo e vai dar tudo certo, porque não é bem assim. Não é bem então assim. São movimentos cíclicos, tá? Hoje, o que eu percebo? Eu percebo que um governo de esquerda é muito prejudicial para o Brasil no atual momento, onde ele está extremamente endividado internamente. Hoje o Brasil deve 100% do PIB. Se somar tudo que o país produz, é o que todo mundo deve aqui dentro. É o que o Estado deve aqui dentro. Então, é muita coisa. E os Estados Unidos, muito mais. Os Estados Unidos parece que, se não me engano, deve 4 ou 5 vezes o PIB. Mas eles imprimem dólar, bicho. Então, eles mandam lá e tá pago. É aquela cena clássica do... Make it rain, né? É porque é o seguinte. Eu já cansei de falar isso aqui. Não importa pagar imposto. Eu só queria meu imposto bem direcionado. Sim. Né? Eu queria o SUS que funcionasse mesmo. Entendeu? Não, assim, eu uso plano de saúde, mas eu penso muito no outro. Eu sei que tem pessoas que não têm condição de ter o plano de saúde, sabe? A minha maior frustração mesmo é o imposto ser mal direcionado. Ele vai para um auxílio terno, cara. Auxílio terno, auxílio combustível. Os caras têm que andar de Nissan Sentra. Do cara que ganha 30 pau por mês, né? Exatamente. Exato, aí o cara tem que andar de Nissan Sentra. É foda, bicho. Saca? E ganhar 14, 15 salários no ano. Nissan Sentra não, o Eduardo Bolsonaro acho que colocou foi um BMW. Não, mas eu peguei a Folha, eu tive até uma discussão no Facebook, porque um conhecido nosso, petista pra caralho, soltou que a Maria do Rosário foi uma das que mais gastou. Aí tem um portal Transparência lá que mostra os gastos. E aí falando, isso é fake news, não sei o que. Eu fui lá no portal, peguei o link, tirei o print, eu falei, tá aqui. Foi quem mais usou dos benefícios, tal. Foi a Maria do Rosário, não, desculpa, foi outra pessoa. Não lembro. Falei Maria do Rosário, não sei porquê. E tava lá. Bicho, isso vem do meu bolso, eu não me importo de pagar imposto pro pobre ter o SUS funcionando. Entendeu? Para ele ter eu queria um transporte coletivo de graça, mesmo que eu pagasse imposto, eu estaria satisfeito. Lucas Pavel. Não, todos estaríamos, né, de certa forma. Eu não penso no Estado mínimo, igual muita gente fala. Pô, o Estado, ele assim, eu acredito que ele tem que defender quem não tem meios. Dá uma educação de base boa, dá um saneamento. Se você pegar, inclusive, os países que sempre usam como referência, veja a Noruega, veja a Finlândia. Noruega é socialista, né? Cara, não é Estado mínimo. Cara, é Estado máximo. É Estado máximo, né? Mas, assim, voltando à questão, a minha preocupação... Desculpa interromper, Matheus. Vai lá. A minha preocupação, e queria ouvir de você, com essa linguagem sua que é extremamente acessível e tal, e o pessoal vai gostar também, é isso. Cara, o quanto nós perdemos e quanto tempo vai voltar para a gente recuperar isso? E eu não estou falando financeiramente, estou falando de solidez, de reconhecimento, de garantia, enquanto país, enquanto nação, assim, o quanto nós perdemos e quanto tempo levaria para se recuperar isso?
Puta merda, cara, eu não sei dizer, porque eu estaria fazendo futurismo, né? Isso, bola de cristal. A minha bola de cristal ficou no escritório, eu não trouxe. Mas eu acho que muito tempo, e assim, eu não sou um pessimista, mas eu pego assim, o que está acontecendo agora e tento você anda entender. rindo o tempo todo. Eu tento entender a realidade, né? Eu tô vendo o Brasil caminhar para uma dicotomia, né, de Lula-Bolsonaro, Isso. que pra mim é escolher entre alien e predador, sabe? É perigoso. Qual que é o pior, isso é perigoso. pior, né? O menos Muito pior. perigoso. E assim... O Predador faz aliança com o humano, pelo menos no filme. Inclusive o Pondé fala que o Lula, ele seria menos pior, eu gosto muito do Luiz Felipe Pondé, ele fala assim que o Lula seria menos pior porque ele consegue ser canalha enquanto ele é canalha. Então ele enrola você e faz parecer que aquilo ali tá bom. O Bolsonaro fala assim, foda-se, irmão. Foda-se mesmo. Entendeu? Dane-se, é do jeito que eu quero. Tá ok? Eu vou fazer o quê? Vou fazer o quê que eu vou fazer? Então, Bolsonaro, eu votei em você, eu quero vacina. Vai comprar a casa da sua mãe. Sabe? Então, assim, eu vejo a gente caminhando mais uma vez para a dicotomia, mas motivada por aquilo que eu falei no começo. A busca por um trocadilho à parte, um Messias. Né? Então, não deu certo com o Bolsonaro. O que é o que vai contra o Bolsonaro? É o Lula. Então, é o Lula. Mas eu não quero o Lula, então é Bolsonaro. Pô, esse dia eu tava vendo o Roger, do Traje a Rigor. Eu acompanho muito o pessoal do MBL. Salvaguarda algumas divergências, eu costumo concordar em grande medida com eles. E aí o Arthur Duval, que é o Mamãe Falei, ele postou um negócio, um Twitter do Roger, dizendo assim, se você não apoia o Bolsonaro, você é de esquerda, você é Lula. Cara, puta merda, bicho, quer dizer que então só tem preto e branco. É ridículo. Onde estão os 50 tons de cinza? Cara, o Arthur Duval... Eu sofro demais. Tem gente que chama eu de isentão aí, e os caralho. Eu vou dar até um exemplo, assim. A Copa, eu fui contra a Copa aqui. A Copa de 2014. Sim. Eu fui muito contra. Aí o povo, mas que não sei o que. Eu falei, mano, deixaram Goiânia de fora. Goiânia a gente tinha 2 clubes na Série A, sabe? O estádio ia ser usado por 4 clubes só dentro da cidade. Só dentro da capital. Não, vamos fazer uma Copa em Manaus. Brother, não tem nada lá. Não tem time. Não tem... mas isso aí vai... Como é que é? Incentivar. Igual foi o Pan-Americano, que ficou tudo sucateado no Rio de Janeiro. Incentivar, né? Aí construíram mais para a Olimpíada também, tá tudo sucateado. Entendeu? Cuiabá foi uma cidade que hoje tem um clube de futebol na Série A, fizeram um trabalho para aproveitar o seu estádio. Mas é uma exceção, cara. Você não pode botar exceção para virar regra. Pernambuco já tinha 2 estádios, 3 estádios gigantescos, construíram mais uma. Entendeu? E esse dinheiro veio de onde? Porque quando anunciaram a Copa, falou, vem da iniciativa privada, tal. Ok. Só que não foi assim. Né, não foi. Não foi assim. Brasília não tinha que ter estádio, cara. Não tem nem time lá. Entendeu? Tem o Gama, tem o Brasiliense. Mas, cara, não tem cultura do futebol. Goiânia tem uma cultura do futebol que iria usar melhor. Aí o povo não quer acreditar nos elefantes brancos. E isso acontece não só no futebol. Não, isso é em todas as áreas. Sei lá, eu tô revoltado. Eu fico revoltado. Tudo bem, só respondendo a pergunta, porque eu acho que eu não respondi, assim. Eu acho que vão demorar algumas décadas, porque eu entendo que essa eleição não está surgindo uma terceira via, está tendo uma disputa de poder entre possíveis candidatos que eu acredito que seria uma vertente melhor, né? O próprio Amoedo, que tem uma pegada mais liberal. Que desistiu, inclusive. Desistiu porque começou uma briga dentro do Novo, com a ala bolsonarista. E aí tem um cara também que pode parecer até piada, mas eu confesso que eu acreditei em alguns momentos na possível candidatura, que é o Danilo Gentili. Eu posso depois explicar por quê. Tem o próprio Sérgio Moro. E essas galera não tá se articulando. E eu tô vendo que realmente vai ficar Lula e Bolsonaro. E eu acho que no segundo turno ganha Lula. Só que se o Lula entra, isso fomenta mais 16 anos de PT. Porque vai falar, tá vendo? Eu saí, deu merda. Tem que ser isso mesmo. Se o Bolsonaro ganha, tá vendo? Eu tava certo. E aí vai eleger mais 12 anos de alinhamento bolsonarista. Então, cara, eu não vejo com muito bons olhos. Eu acho que a política, os políticos, eles são um retrato da população que os elege. A gente critica muito o político, mas é aquela pessoa que fura fila, que rouba o copo do boteco, que sai sem pagar conta. Pega meu ponto na CNH, eu pago. O cidadão de bem, o cidadão de bem,
né? O tradicional cidadão de bem que sonega imposto. Né? Você tá do cidadão de bem também. Exato. Pois é, e aí a minha preocupação sempre foi essa. Assim, eu não entendo muito de economia, claro, mas a minha preocupação sempre foi essa. O quanto de herança isso vai ficar para a gente dessas perdas que nós tivemos, entendeu? As perdas políticas que nós tivemos, que nós estamos tendo nesse período. Porque, assim, não querendo jogar toda a culpa no Bolsonaro, mas o cara conseguiu, em 2 anos, quebrar algumas coisas de credibilidade estrangeira e tudo, assim, que, cara, a gente não sabe A relação com a China, cara. Pelo amor de Deus, quem briga com a China, Cara, pra que você tá criando caso com a China, mano? Não, pra quem você mais vende. Não, é inadmissível, Entendeu? assim, beira o ridículo, sabe? Isso é patriotismo, cara. Não, isso é burrice, cara. Isso é burrice. Patriota é você defender a sua população que tá padecendo a pandemia. Exato. Cara, se tem que fazer merchan com a China para poder conseguir vacina, foda-se. Eu vou preocupar com a minha população. Agora, uma coisa que eu entendo é o seguinte. O Bolsonaro teve uma chance. Vem que não aprovou a reforma por causa de Maio. Não aprovou o cacete. Ele não aprovou porque ele não tem capacidade de liderança. Se fosse na empresa Mas isso aí privada... já não estava anunciado? Não tava. Tava, cara. Não Pelo tava, amor, o cara que vai escrever pronunciamento na mão. Eu tenho certeza que o Lula é ladrão. Mas o Bolsonaro até então não tinha oportunidade para provar ainda que algo anunciado. Olha, ele tinha carreira de 30 anos e nenhum projeto aprovado. No legislativo. No legislativo. Cara, ele se aliou com pessoas que a gente acreditava. Pô, Moro, continuo acreditando, confesso. Paulo Guedes, já tô com um pezinho atrás. Mas, enfim, o cara teve a oportunidade de fazer, sim, as reformas. Ele tinha base política monumental no começo. Mas essas reformas não deveriam não a população pagar o preço. Porque eu já fui assalariado e é um saco. Você chegar lá, tá um monte de desconto. Sindicato, não sei o que, o caralho a 4. Por que eles não fazem a reforma dentro deles? Esquece o auxílio terno, vamos andar de... Mas, cara, mas reforma administrativa é isso, não é tirar militar, do cara. Mano. Militar, filha de militar lá ganhando 30 mil contos sem fazer nada, aí é mano. utopia, cara. Não, eu sei que é utopia. Fazer Eu uma sei que é reforma utopia. Nessa dimensão. Eu não defendo esse tipo de reforma porque ela só vai atacar o povo. Entendeu? Cara, mas assim, eu quero voltar... Mas ela tem que acontecer porque, assim, a reforma, ela tem que tirar privilégio. Ela tem que... e esse aqui é um papo de um liberal, né? Quem é liberal de verdade, ele vai lutar contra privilégio, porque você não pode centralizar o poder econômico. Cara, o que Brasília produz? Qual que é a grande indústria de Brasília? Nenhuma. Nada. É o maior PIB per capita mano. do país, cara. Então, assim, não faz sentido. O que é isso? Cara, é funcionarismo público ganhando 30, 40, 50, 70, 100 mil reais por mês. E aí, quem paga isso, cara, é o contribuinte que ganha salário mínimo. Então, assim, tem que haver sim uma reforma, tem que ter uma reforma tributária, tem que privatizar. Cara, o Estado, a pauta do Estado não é eficiência, é estado de bem-estar. E tá tudo bem, e é isso que ele tem que fazer. Mas a partir do momento que você tem uma empresa e você foca em estado de bem-estar, você não está focando em eficiência, cara, lucro, tchau, foi para as cucuias. E aí a empresa não sobrevive, e aí a empresa toma prejuízo. E quem que vai pagar essa conta? O contribuinte. Então, eu sou a favor da privatização do SUS. Nossa, João, então você é um capitalista malvadão de cartola e charuto. Não, cara, o que eu penso? Ao invés do Estado criar uma máquina, um hospital, contratar médico, cara, dá isenção tributária para uma empresa criar um hospital num lugar desassistido. Dá uma isenção tributária. E aí... Assim como dá para a fábrica de automóveis. Exatamente, faça isso. Beleza. O que faz? Aí o cara não tem acesso. Ele vai no hospital, ele não vai pagar e a conta vai para o Estado pagar. Mas aí chega o Pavel. O Pavel tem grana para chegar lá, começou o planejamento, ele tem grana para pagar o tratamento. Cara, chega lá, você paga. Mas chegou uma pessoa que não tem condições, a conta vai para o Estado. Sai muito mais barato do que você criar um hospital, contratar um monte de médico. Um dos exemplos, e aí eu sou obrigado a louvar a iniciativa, o ProUni, cara. O ProUni é isso. O ProUni é a privatização do ensino superior. Ao invés de você criar um monte de faculdade, você criar uma puta de uma estrutura cara, o que você faz? Faz o seguinte, o pobre, ele vai ter condições de estudar na faculdade particular e a gente manda o boleto e a gente paga de carro. Acabou, velho. Você não criou uma estrutura e você resolveu um problema. Então, não precisa do Estado esse lado da privatização eu nunca tinha enxergado. É isso, cara. Não é você tirar acesso das pessoas que não têm condições, é botar o Estado para pagar para quem não tem condição e deixar quem sabe administrar criar algo eficiente. Acabou.
Você pode botar E o nesse Albert caso, Einstein. o único e problema nesse é- caso você diminuía, como é que fala? A burocratização Burocratização do processo. e corrupção em si. Isso. Mas aí que entra o interesse de não fazer. Porque entendi. você acaba com os braços da corrupção, porque é iniciativa privada, empresa com corrupção interna, ela quebra, o cara não quer quebrar, né? E aí você acaba desburocratizando, porque iniciativa privada é inimiga de burocracia. Porque eu tenho uma empresa, eu sei o tanto que a burocracia me custa caro. Eu sei também. Eu não quero, bicho, ter Tamo burocracia. nessa. Exato. Então você resolve um monte de problema e ainda assim mantém aquela pessoa que precisa com um serviço de excelência sendo pago por quem precisa pagar, que é o Estado, no caso dela. Agora, a única questão é você tomar o cuidado, porque esse risco sempre existe, de você não criar um monstro. Que aí é aquele... Porque você tem essa visão, por exemplo, mas aí você chega num empresário, num capitalista, como você falou, um capitalista cartola e malvadão, charuto. de cartola e charuto, que fala assim, olha, além da conta que eu vou mandar para o Estado cobrar, eu vou tirar algum trocadinho desse cara aqui também de alguma forma. É um risco que a gente corre. Mas é o que acontece, né? É o que acontece porque você paga a empresa, você paga o serviço, por exemplo, para fazer uma obra que custa 3 vezes o preço se for... Cara, se eu hoje, por exemplo, eu fiz um curso lá em outro estado, tá? Não vou entrar em detalhes por questão de privacidade das pessoas que me contrataram. Claro. Eu fiz um curso para o poder público. Cara, a licitação era 8 vezes o valor que eu cobro... Não, 7 vezes o valor do que eu cobrava para fazer o mesmo trabalho aqui. O mesmo trabalho. Eles estabeleceram. E eles estabeleceram. E o cara me falou assim, ó, João, se eu preciso pagar isso para você. Olha só a que ponto chega a ineficiência do Estado. Eu tenho um orçamento de 1,5 milhão para treinar as pessoas que estão aqui dentro. Se eu não gastar 1,5 milhão, eu vou sofrer uma penalidade porque eu sou um mau gestor do dinheiro público. Se o dinheiro voltar porque eu economizei, então eu preciso gastar. Exato. Então eu quero que você crie um treinamento ultra personalizado, cheio de horas curriculares, porque eu preciso gastar 90 mil reais. Eu cobraria para fazer o mesmo treinamento 9. Mas por quê? Porque se ele devolve o dinheiro, ele ia ser um mau gestor, ele ia ser punido. Isso. O dinheiro não ia para lugar algum e eu tive que criar um treinamento. Foi Não, e no outro puta ano o treinamento. orçamento dele é reduzido, porque É ele não reduzido gasou. muito. Exato. Então, assim, cara, você está premiando a ineficiência. Então, assim, eu vi isso na pele e hoje é o que acontece. O capitalista, que a gente tem aquela visão, infelizmente, a gente vem de um retrospecto que vendeu-se a ideia do cara que é empresário como cara malvado. Ontem... Da cartola e do charuto. Da cartola e do charuto. Cara, a melhor notícia, eu tô falando porque eu tô na pele dessas pessoas, porque hoje eu vivo isso. Domingo, eu dei notícia para 2 pessoas e falei, cara, liguei para eles 7h30 da noite. Tô te ligando porque eu quero... Eu até arrepio. Eu tô te ligando porque eu quero te dar a notícia que você faz parte do time da Real. Cara, contratar alguém é uma sensação tão gostosa, diametralmente oposta a demitir. Então, e eu tenho colegas que são empresários. Cara, é muito bom, velho. É muito bom você contratar um garçom, é muito bom você contratar um cara que você vai ajudar a botar comida pra família. Tem os picaretas. Como em qualquer lugar. Tem o picareta na iniciativa privada, tem picareta no político, tem picareta entre o assalariado, tem picareta em todo lugar. Não é exclusivo de uma classe. O que a gente tem que entender é a eficiência que a gente vai colocar naquele processo para a gente tirar o melhor que cada área pode propor. Por exemplo, iniciativa privada é eficiente na hora de produzir? Então vamos deixar a iniciativa privada produzindo. O que o Estado tem que fazer que a iniciativa privada não vai fazer? Garantir atendimento para as pessoas de baixa renda. Então o Estado garante isso. Cara, você pega o melhor dos 2 mundos. Hoje você tem a iniciativa privada como vilã de fora do processo e o Estado tentando pagar uma máquina gigantesca e a gente paga tributação no Brasil no consumo. Proporcionalmente, quem mais paga imposto não é o cara que ganha 10, é o cara que ganha 1.000. Então é esse cara que está fomentando a ineficiência do Estado. Então isso é muito crítico e a gente só vai conseguir mudar isso quando a gente começar a colocar as devidas coisas nos seus devidos lugares. Deu tempo? Então... Acabou o que você tinha. Acabou não. Nós estamos com a ideia de fazer uns drops e eu acho que a gente poderia conversar com frequência. Cara, eu vou ter um maior prazer, bicho. Nós conversamos com 2 chefes aqui, né? O Ângelo e o Arthur. E aí o André, o Ângelo e o André. E aí a gente começou a falar de culinária e foi para música e cinema. E aí falamos, cara, vamos pensar em drops.
episódios curtos e tal, e vamos conversar sobre isso. Cara, eu vou ter o maior prazer, assim, eu sempre... A nossa missão lá na Real, a gente tem isso muito claro. Isso a gente estampa em todos os lugares. Ver extinta a frase brasileiro não tem educação financeira. A gente trabalha todos os dias escutando isso dos mais diferentes ambientes, nos mais diferentes meios de comunicação. João, o brasileiro não tem educação financeira, né? O que você recomenda? Cara, eu trabalho todos os dias com a minha equipe para extinguir essa frase. Não serão os meus filhos que vão ver isso, talvez os meus netos. Mas o que eu posso dizer assim, eu fico muito feliz com a oportunidade, quando a gente tem isso aqui, que dá espaço para a gente poder falar o que a gente pensa e com tempo para poder falar o que a gente pensa. Então, assim, eu super estou à disposição. Eu acho assim, é uma iniciativa muito bacana, a qualidade do trabalho que vocês empenharam é muito bacana e pode contar comigo e com a Real o tempo todo. Todas as vezes que houver convite, se tiver, eu já gravo toda hora, eu tenho que gravar alguma coisa para televisão, eu vou gravar com ainda mais prazer para vocês aqui do Pavê ouvir. Não, isso aí o Guilherme, que é o meu consultor, ele fala, ó, tudo que você tá envolvido eu tenho que saber, ok, cara? Tô envolvido aqui, ó. Fazer aqui também, vamos chamar ele. Cara, eu tenho que agradecer eu pessoalmente, porque assim, em 6 meses eu mudei de apartamento, fui para um bem melhor. Eu tô colhendo alguns frutos graças a vocês, assim. Não é só propaganda, o Júlio testemunhou, Exato. né? E, assim, obrigado pela presença, por vir explicar, cara. Eu acho que o que você mostrou pra gente, assim, é muito esclarecedor, né? E... assim, pra mim, cara, fica primeiro o aprendizado, porque eu vou te procurar em breve. Como eu te falei, funcionário público com aquele recurso mínimo, mas eu vou te procurar. Você vai ganhar, você falou que tem os seus clientes de 800 e de 1.800, você vai ganhar um pouquinho no nível mais baixo. Eu pago 50 conto. Muito fácil. Aí é o Quer seguinte, me quebrar, cara? Quer quebrar o cara, né? É brincadeira, é o seguinte, é brincadeira. cara, a gente agradece demais pela paciência, pela clareza, pela lucidez, enfim, pela forma de conversar com a gente, de explicar, porque isso é muito importante também para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo agora, né? Queria agradecer vocês também, a gente sempre lembrando, primeiro agradecer a equipe que está aqui, o Yuri, o Cássio, o Diego, agradecer a Monk Goiânia, lembrar vocês, que nós falamos em todos os episódios, que nós dois já fomos vacinados e nós tentamos manter sempre uma distância mínima de segurança, já fizemos testes também, né? Não estamos contaminados e tal. Então, seguimos todos os padrões e procedimentos de segurança. E deixo para você se despedir e agradecemos demais. Bom, vamos lá. Primeiro, eu quero lembrar... O Pavel falou aqui que, graças a vocês, eu fico feliz com a frase, mas é muito do que eu estava dizendo hoje no treinamento para os planejadores. Tem uma frase do Hermann Hesse, um pintor e escritor alemão, que diz o seguinte, o resumo dela é, nada lhe posso dar que já não lhe seja seu. Então, tudo que nós fazemos, o que eu vou fazer é jogar luz para que você veja o seu próprio mundo, tornar visível o seu próprio mundo. Então, tudo que você está colhendo, cara, a gente só iluminou, estava ali. Então, você está colhendo os frutos do seu empenho, da sua dedicação, da sua intencionalidade. Então, o mérito é todo seu, a gente só joga luz, tá? Bom, chamar galera para seguir o Instagram Real Cultura Financeira. Tá? Nós vamos colocar aqui embaixo, galera. A gente posta conteúdo o tempo todo. O meu pessoal, joão.planejadorreal, são conteúdos mais rápidos, sem muita edição, sem muita coisa. Eu vou lá, gravo e pronto. E dizer, cara, estou muito honrado com o convite, muito obrigado mesmo. E sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. Inclusive, se quiser depois a gente fazer uns drops mais curtos, vamos bater um papo sobre economia, sobre o mercado, sobre bolsa, porque as pessoas precisam realmente de entender que dinheiro é muito além do que um fim. Ele, na verdade, é um meio para você conquistar os seus projetos de vida. Então, muito obrigado pela oportunidade. É isso aí, galera. Lembra de seguir, compartilhar. Vai no Anchor, no Apple Podcast, no Spotify. A gente está em todas as plataformas. Amamos vocês. Um beijo.